é o contrário de um colega meu. Tem gente que espirra de forma totalmente exagerada, né? Uma vez eu estava andando com esse meu amigo e ele espirrou, mas foi tão assim, um estardalhaço tão grande que uma criancinha que estava andando do lado caiu de bunda no chão. Eu falei, caramba, você derrubou o menino com seu espirro, cara. Cadê? Então a gente estava, pessoal, lá no finzinho do átomo de hidrogênio. Né? Então nós tínhamos feito todas as continhas, a gente concluiu, né? A gente tinha a equação de recorrência aqui, nós encontramos, né, lá atrás que o nosso CK ele era de tal forma, né? Você tinha um 2 lambda menos 1 sobre ρ0 mais K. Aqui era CK menos 1 dividido por lambda mais K menos L, né, que são as duas raízes do aquele polinômio que a gente encontrou, do polinômio inicial, e lambda mais K menos a outra raiz, que é menos L menos 1, então fica mais L mais 1. Tá certo? E o que a gente tinha argumentado é que se nós simplesmente aplicássemos essa série de recorrência numa solução, nós iríamos encontrar aquela parte exponencial de qualquer forma, né? Ou seja, a gente não conseguiria resolver o problema da divergência no infinito simplesmente escrevendo, né? A gente tinha escrito nosso R, alfa, como sendo um F alfa exponencial de menos ρ, mas a gente encontrou que dentro dessa F, por ela ter soluções de série de Frobenius desse tipo aqui, essa F, se a gente não tomar cuidado, ela ia ter soluções parecidas assim, uma constante qualquer. L0 ia ter uma coisa exponencial de mais 2ρ. Ou seja, a gente sabia que essa solução estava presente, porque quando a gente fez o limite assintótico, a gente viu que o R tinha dos dois limites assintóticos, uma com exponencial positiva e outra com exponencial negativa. A gente tentou esse truque para escrever uma equação para F e, de certa forma, nos livrar aqui desse termo de exponencial positiva, mas naturalmente a solução está lá dentro, né? Está dentro da estrutura das equações. Então, no momento que a gente resolveu a equação para F, a gente encontrou o limite assintótico, uma parte de série de recorrência que, quando você calcula ela para K muito grande, você encontra um limite desse tipo e, naturalmente, isso vai voltar com o problema de você ter não só o termo que decai no infinito, mas outro termo também, certo? Deixa eu fechar aqui. E a gente viu o seguinte, nós já tínhamos visto no caso de polinômio de Legendre, que quando a gente tem uma estrutura desse tipo aqui, ó, a gente pode escolher esses autovalores aqui que estão aqui dentro, ou seja, vocês vão lembrar que o ρ0 vai ser o quê? O raio de Bohr dividido por o R alfa, certo? E esses dois caras juntos, eles são o quê? Isso aqui, né? Deixa eu escrever 1 sobre ρ0, porque é o que aparece pra gente. Isso aqui é R alfa dividido por A0. E isso aqui a gente pode escrever da seguinte forma. E2, massa, né? Só lembrando que essa aqui é a massa do elétron, uma massa reduzida. 4π epsilon 0 H cortado ao quadrado. Né? E aí esse cara aqui, lembra, é o raio aqui associado à energia. Desculpa, é o raio de Bohr, e o raio associado à energia, ele está aqui, né? Massa do elétron, tá aqui, 2 H cortado ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa do elétron vezes a energia. Tá certo? A energia associada a esse índice aqui. Né? Só lembrando que a gente botou esse índice alfa genérico aqui, mas na verdade é o índice N. Né? Então, a gente tem que decidir como que a gente vai construir isso. A gente quer que esse cara aqui seja um número inteiro. Né? O que significa esse cara aqui ser um número inteiro, pessoal? Ou seja, a gente quer que esse negócio aqui seja um certo número n barra. Tá? O que isso implica? Bom, a gente sabe que a carga do elétron é um número fixo, faz parte da composição da estrutura do seu problema, a massa que estava aparecendo lá, ou seja, a massa reduzida, ou seja, a massa do elétron, está lá de qualquer forma, 4π não tem escolha também, epsilon 0, ou seja, aqui a gente tem somente constantes e a única coisa que nós temos livres é o módulo da energia, tá certo? Se a gente resolve essa equação aqui, a gente encontra o seguinte, ó, raiz do módulo da energia vai ser
menos alfa ao quadrado, m, aqui tá ruim, tá, deixa eu escrever isso de outra forma. Então, eu vou só isolar esses caras aqui, vai ficar assim, ó, E2 sobre 4π ε0 h cortado c, ok? Aí eu boto assim, h cortado c aqui, raiz de mi dividido por 2 h cortado ao quadrado. E é claro que eu elevei ao quadrado essa expressão, espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu estou fazendo tudo certo. Isso. E 1 sobre módulo de n, tá certo? E então, eu simplesmente peguei essa raiz aqui, joguei para cá, dividi para cá e aqui mantive todo mundo igual, tá? Você vê que eu fiz alguns ajustes aqui. Aqui a massa está aparecendo em cima e raiz embaixo, então ele sobe com a raiz, então ficou aqui. Aqui o raiz de h cortado ao quadrado eu mantive e corta com esse cara aqui. E sobra só uns h cortados que estavam em cima, tá certo? Deixa eu ver se está certo. Então, eu multipliquei e dividi por h cortado. Tá certo. Aqui tem o h cortado embaixo. Deixa eu ver se eu não errei. Não, tá certo. H cortado embaixo aqui e h cortado em cima. Então sobra 1 sobre h cortado embaixo. Aqui tá certo, né? Esse h cortado corta com esse e sobra só esse h cortado aqui. Bom, então você vê que tá certinho. Então a primeira coisa interessante aqui é o seguinte. A energia é inverso do número inteiro. Tá certo? Ela é proporcional ao inverso do número inteiro. Só que a gente tem que lembrar que essa energia aqui, pessoal, essa energia, ela é um módulo, a gente está pegando a raiz do módulo dela. Quando a gente pegar a energia mesmo, ela vai ser o quê? Negativa. Quando a gente levar aquilo ali ao quadrado e tirar o módulo, aquilo vai ser um negócio negativo. Então, o que significa? Na prática, a gente vai ter uma coisa assim, ó. A gente vai ter a energia para um certo índice n barra, que eu vou botar aqui, tá certo? Igual, eu vou botar um alfa F aqui para vocês não confundirem, tá? Ao quadrado. E aí vai ficar assim, massa do elétron, C ao quadrado, ou seja, energia de repouso do elétron, tá certo? Dividido por 2 vezes n barra ao quadrado. Quem é esse cara aqui? É o que a gente chama de estrutura fina. Estrutura fina. Certo? É uma constante adimensional, que é ela que vai controlar, inclusive, toda a parte de teoria de perturbação em eletrodinâmica, certo? Quando você vai escrever uma teoria de perturbação para o campo eletromagnético, você vai ver que a interação entre o campo eletromagnético e os férmions, né, vão ser mediadas por essa constante aqui. Essa constante que é famosa, dá mais ou menos 1 sobre 137. Se fosse um número grande, a teoria de perturbação seria ruim e a gente não conseguiria fazer eletromagnetismo perturbativo. Então, o fato desse número ser pequeno, você vê que é um número que só envolve constantes universais aqui, o fato desse número ser pequeno que permite que a gente faça eletromagnetismo, certo? Pelo menos do ponto de vista de teoria de perturbação. Mas é só, aqui, na prática, é só um rearranjo aqui das constantes, tá certo? Você pegar aqui, ó, eu já tinha escrito dessa forma, eu multipliquei e dividi aqui, tá certo? Para a gente poder escrever dessa forma, aí o H cortado corta, as coisas se ajeitam todas e você encontra essa expressão aqui. Desculpa, faltou o menos, tá? Faltou menos aqui. Então veja, o que está acontecendo? A gente tem energias negativas, mas qual é a menor energia negativa que eu tenho? A menor energia negativa que eu tenho é quando o meu N for menor. Tá certo? Porque toda vez que eu aumento o meu N, na verdade eu aumento a energia. Porque eu estou dividindo, mas eu estou dividindo o número negativo. Tá certo? Então, o que está acontecendo é o seguinte. Se você pega aqui a energia, você tem aqui o zero da energia, tá certo? E você vai ter aqui o E1. Tá certo? O E1 é quando eu botar esse N barra aqui igual a 1. Quando eu botar o N barra igual a 1, basicamente, essa série aqui, ó, ela vai ser truncada logo no segundo termo, tá certo? E a gente vai ter uma solução polinomial para a parte radial, ok? E o interessante é que você vai ver que quando você aumenta o seu N, aqui, o que acontece? Você tem um número, e você vai ter um número cada vez maior, porque você está dividindo um número negativo. Então,
Aqui, a diferença entre esses dois estados é a diferença entre 1 e 1 elevado 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 ao quadrado. Tá certo? Ou seja, a distância entre essas energias aqui vai ser proporcional a essa energia aqui, menos a próxima energia, que simplesmente vai ser o n igual a 2. Isso aqui nada mais é do que 1 menos 1 quarto, ou seja, é 3 quartos. Tá certo? Só que é 3 quartos do número negativo, então ele vai vir para cá. Ok? E se você for aumentando esse negócio aqui, você vai ver que a distância vai ficar cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor. E, por exemplo, se você pegar a distância entre 1 dividido por 1000 menos 1 dividido, né? 1000 ao quadrado dividido por 1000 e 1 ao quadrado, você vê que a distância entre essas duas energias aqui vai ser bem diminuta, tá certo? Porque aqui, né, vai ser dois números muito parecidos aqui. Então, essa distância entre os risquinhos aqui que vão equivaler às energias possíveis vai ficando cada vez menor e o seu espectro vai cada vez mais parecendo um espectro contínuo. Tá certo? Do ponto de vista das energias positivas, a gente não vai explorar todos os detalhes matemáticos, mas basicamente o que você encontra é que as energias positivas ela têm um espectro contínuo. Então, o espectro completo da Newtoniana, ele é assim. Ele é discreto, ele começa em menos esse número aqui, né, com esse n igual a 1. Ele vai ficando cada vez mais próximo um do outro, esses risquinhos vão ficando mais próximos, até o momento que você chega na energia zero, em que daqui para frente você tem um espectro contínuo, tá certo? Aqui, a energia do elétron, que vai passar perto do próton e vai embora, pode ser qualquer energia, tá certo? Né? Ok. Então, veja. Esse número, pessoal, é extremamente importante. É esse número em que, por exemplo, quando a gente vai... Eu não sei se eu botei aqui, eu acho que chama de... Esse número aqui, o E1, isso aqui vai dar mais ou menos 13,6 elétron-volts. Tá certo? Aí você pode perguntar, bom, mas por que esses 13,6 elétron-volts é importante? Imagina, por exemplo, que você tem uma estrela. A estrela tem a sua composição química, que você não sabe qual é, tá certo? E aí você vê a estrela e você pega e captura todos os fótons, ou seja, você captura toda a luz que a estrela emite na sua direção. Aí você pega o seguinte, todos os fótons que têm uma certa faixa de frequência, Ni até Ni mais delta Ni, digamos que seja uma frequência da luz, tá certo? Você pega ali seu detector de fóton, pega todos os fótons que estão naquela faixa de frequência e coloca aqui um contador aqui, tá certo? Ou seja, você vai fazer um histograma aqui do espectro da estrela, tá certo? E aí digamos que você encontra uma coisa assim, ou seja, você vai medindo os histogramas e eles vão te dando uma coisa que varia suavemente. Esse tipo de variação suave significa basicamente que você tem elétrons sendo acelerados e desacelerados dentro da estrela, emitindo fótons com várias energias diferentes. Aí daqui a pouco você começa a medir e você descobre uma coisa assim, ó. E aí você continua medindo uma coisa assim. E esse cara aqui está em 13,6. Certo? O que significa esse negócio aqui? Digamos que você tem aqui um próton, né? Uma coisa com uma carga positiva. Aí você pega aqui um elétron que está com uma energia baixa, digamos que o elétron está com uma energia baixa, perto de zero. Então, na hora que ele passar perto do átomo, do próton, ele vai ser capturado. Na hora que ele for capturado, a energia que ele vai emitir, o fóton que ele vai emitir, é a diferença da energia do estado fundamental, porque ele caiu para o estado fundamental do átomo, como se fosse um buraco. Na hora que ele cai no buraco, ele emite energia potencial associada ao fato de ele estar fora do buraco antes. Ou seja, ele emitiu nessa frequência aqui. Tá certo? Então você fala, bom, aí você mede esse cara aqui, aí daqui a pouco, digamos, você mede um outro pico aqui, associado, por exemplo, ao hélio. Aí você fala, então eu sei que se eu medir a altura relativa desses picos, eu posso ver a composição química da estrela. Ah, essa estrela vai ter tantos por cento de hidrogênio, tantos por cento de hélio, tantos por cento de lítio, tantos por cento de ferro e assim por diante. Então você estudando o espectro da estrela, você consegue medir esse negócio aqui. Tá certo? Agora imagina que eu estou no universo que expande, que é o nosso universo no caso. E aí quando eu olho para longe, eu sei que as coisas estão se movimentando para longe de mim. Tá certo? Isso vai fazer como é que se diz, um esticamento nos comprimentos de onda, e esse esticamento nos comprimentos de onda, que a gente chama de desvio para o vermelho, ele vai pegar esse mesmo espectro aqui
e vai mover. Então esse cara que está em 13,6, ele veio para cá. Só que ele veio para cá com um certo fator, que é, pega esse 13,6, multiplica por esse fator, e esse cara veio para cá com o mesmo fator. Ou seja, essa energia vezes, né, a diferença das frequências aqui é proporcional a sempre o mesmo fator. Então você consegue medir a distância que a estrela está da gente ao medir o desvio para o vermelho dela. Certo? Então, assim, o fato dos átomos terem energias quantizadas nos permitem identificar os picos de emissão. Os picos de emissão serem deslocados por causa do efeito Doppler nos permite detectar a velocidade relativa. E a velocidade relativa nos permite detectar a distância que eles estão da gente, porque o universo está em expansão. Certo? Então, existe assim uma cadeia enorme de consequências para a nossa existência que vem simplesmente pelo fato desses caras serem quantizados. Certo? E o mais interessante, pessoal, que, olha, esse número, ele veio daqui. Mas esse número, ele veio simplesmente disso aqui, ó. De uma imposição que vocês aprenderam a fazer numa solução via método de Frobenius, que você sabe que te levaria a uma solução fisicamente errada. Então, a sua imposição física de se livrar dessas soluções te leva a uma escolha do Rho-zero, que é justamente a previsão da energia do estado fundamental do átomo de hidrogênio, que é esse número aqui. Se você for ao laboratório agora medir, você vai encontrar que a emissão é essa. Né? Se você pegar, tem esses, pessoal, lasers ou lâmpadas que emitem de um certo elemento químico específico, né? E você vai medir o espectro lá, de alguma forma, ou com... Bom, existem diversas formas de medir o espectro, e você vai encontrar essa energia lá. Tá certo? Então, a gente começou com uma série de potência, aí a gente tentou resolver problemas de singularidade daquela série de né, de soluções via série de potência com série de Frobenius, e no fim a gente está encontrando um resultado tão central para a física, né, que é você conseguir detectar o espectro, detectar não, você conseguir deduzir o espectro de átomos. Né? Então, existe uma área enorme da física chamada física atômica molecular, em que as pessoas fazem contas similares a essas aqui, só que, claro, você não vai fazer isso mais analiticamente quando você for trabalhar com uma molécula complicadíssima, né, com átomos pesados, uma cadeia de carbono complicada, mas existem métodos numéricos e métodos aproximados para você resolver essas coisas todas aqui e encontrar que uma certa molécula tem um certo espectro. E você pode discutir como é que essas moléculas se ligam, como é que elas não se ligam, a força da ligação. Então, isso tem uma série de consequências da química até a biologia, né? Então, assim, e tudo começa lá na série de Frobenius, daquela série de potência que a gente não aprende, às vezes, quando a gente está estudando isso do ponto de vista da matemática, como que isso pode ter tantas consequências importantes logo de cara. Né? Ok, então, dito isso, a gente faz essa escolha, tá? E vamos continuar o desenvolvimento aqui para a gente fechar a funçãozinha que vai ser a nossa função radial. Ok? Ou seja, isso tudo para justificar a substituição desse meu Rho-zero por N bar. Tá? Que tem essas consequências todas, eu posso reescrever aqui se necessário. Ou seja, com essa escolha desses possíveis valores aqui, então o meu CK agora vai ser 2 vezes lambda menos N barra mais K, CK menos 1, e aqui vai ficar lambda mais K menos L, e aqui lambda mais K mais L mais 1. Certo? Bom, agora a gente vai escolher o L, o nosso lambda, que a gente sabe que a gente tem que escolher igual ao L, para a gente ter convergência na origem também. Então, finalmente, a gente tem a nossa série de recorrência bem posta, que vai ser L mais K menos N barra, tá certo? Dividido por K, que multiplica 2L mais 1 mais K. Tá certo? Bom, pessoal, aqui a gente vai ver o seguinte. Essa é a série de recorrência que a gente vai usar. Né? O nosso truque para truncá-la vem do fato de que, se esse cara for um número inteiro, então, na hora que eu for subindo, desculpa, falta aqui o C0, o CK menos 1. A hora que eu for aumentando o meu valor de K,
uma hora eu vou chegar no ponto em que L mais K vai ser igual a N barra, e isso aqui vai ficar truncado, a nossa série converge, eu perco aquele termo exponencial e aí eu consigo descrever corretamente as minhas funções, certo? Porém, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Se meu L for igual a 5, o meu N barra não pode ser 4, tá certo? Por quê? Desculpa, se o meu L for igual a 5, o meu N barra não pode ser igual a... Não pode ser já negativo, né? Aí, deixa eu só pensar mais uma vez. Se meu L for um certo inteiro, esse meu N não pode ser maior, porque se for maior, esse número aqui vai ser negativo. Não, vai dar certinho. Isso, não pode ser menor, claro. Se meu L for igual a 5 e se meu N aqui for igual a 4, é exatamente o que eu estava falando originalmente, eu estava certo, me confundi à toa, então L menos N vai ser 1 e esse cara nunca vai convergir. Então, nunca vai truncar. Né? Ou seja, eu quero dizer o seguinte, se meu L for igual a 5 e o meu N barra for igual a 4, ali dentro a gente vai ter assim, ó, 5 menos 4 mais K. Só que 5 menos 4 é um número positivo, esse cara é 1. Então, eu vou ter todas as soluções possíveis aqui de K. Então, aquele meu problema da exponencial vai aparecer aqui. Tá certo? Então, eu não posso ter esse tipo de situação. Mas na prática, que situação que eu não posso ter? Eu não posso ter L maior que N. Tá certo? Se eu tiver L maior que N, eu tenho esse problema aqui. Ok? Deixa eu ver se não estou esquecendo nada. Ok, então vamos escrever a solução da recursão para a gente conseguir fazer aqui a coisa direitinho. Então veja, pessoal. O nosso CK mais 1 vai ser igual a 2L mais K mais 1 menos N barra, tá certo? Dividido por K mais 1, que multiplica 2L mais 1 mais 1 mais 1 mais K, tá certo? E aqui CK, ok? Então eu vou juntar essas duas coisas, vou pegar... um pouquinho. Isso, eu vou juntar aquela nessa aqui e vou encontrar o seguinte. CK mais 1 é igual a 2L mais K mais 1 menos N barra dividido por K mais 1. Aí eu já vou pegar esse K mais esse K aqui, multiplicar aqui do lado, tá certo? E aí eu vou pegar esse outro termo aqui, vai ficar 2L mais 2 mais K. E aqui eu tenho 2L mais 1 mais K. Certo? E aqui eu vou ter o CK menos 1. Tá certo? Mas aqui fica um pouco confuso. O ideal é a gente botar sempre o K mais alguma coisa em termos do K aqui, não do K menos 1. Então eu vou somar mais 1 em todos os Ks, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Esqueci, né? Esse cara... Falta aqui, né? L mais K menos N barra. CK menos 1. Então, se eu somar 1 em todos os Ks, vai ficar assim. CK mais 2 igual a 2 ao quadrado. L mais K mais 2 menos N barra. E L mais K mais 1 N barra, CK, dividido por K mais 2, K mais 1, e aqui aquela mesma brincadeira, 2L mais 2 mais K mais 1, 2L mais 2 mais K, mais 2L mais 1 mais K, mais 2, isso, tá certo? Bom, pessoal, aí vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem aqui, até vocês pegarem o jeito da coisa, mas se você botar o K igual a 0, você vê que o C2, ou seja, um Cn qualquer, ele vai estar associado ao quê? 2 elevado a n, e aqui vai ser o quê? Veja, quando o meu K é igual a 0, eu estou somando aqui até mais 1, tá certo? Mais 1 mais n barra. Então, esse cara vai ficar assim, L mais 1 menos n barra
n, tá certo? Que é o fatorial crescente que apareceu aqui em cima. Esse aqui claramente é 2 vezes 1, vai ser 3 vezes 2 vezes 1, e assim por diante, vai ser só n fatorial. E esse aqui vai ser outro fatorial crescente de 2L mais 2, 2L mais 2, K mais 1, 2L mais 2, K mais 0, né? K. K não, N. Ok? E aqui, deixa eu ver se eu esqueci, não, C0. Tá? Então, só a gente voltando aqui àquilo que eu estava discutindo sobre os L's, porque estava ficando um pouco confuso, e a confusão vinha do fato de que eu estava associando, eu estava comparando o termo K com K menos 1, em vez do K mais 1 com K, tá certo? Porque essa é a maneira correta da gente ver o que está acontecendo para formar aqueles caras. Ou seja, eu preciso que L menos N barra seja menor do que 0. Né? Eu preciso que isso aqui seja um número negativo para que o fatorial crescente seja truncável em algum ponto, tá certo? Ou seja, esses caras aqui, L tem que ser maior ou igual a N barra. Tá certo? Deixa eu ver. Posso. Tem que ser maior que 0. Esse cara tem que ser estritamente menor que 0. Ah, não. Desculpa. Tá aqui. L mais 1 menos N barra tem que ser menor que 0. L mais 1 menos N barra tem que ser menor que 0. Então, para que isso aqui seja menor que 0 para inteiros, é a mesma coisa de dizer que o L tem que ser maior ou igual a N barra. Não. Passa para cá. Isso. O L tem que ser menor do que N barra. Certo? Besteira. E aí o 1 sumiu daqui porque a desigualdade virou uma desigualdade incluindo o 0. Tá certo? Isso vale para os números inteiros. É só vocês pensarem um pouquinho, vocês verem que isso aí é verdade. Tá bom? Ou seja, pessoal, eventualmente, vocês entendendo que o L está associado ao momento angular, isso aqui está dizendo uma coisa razoavelmente natural. Para um certo estado de energia N, eu não posso ter momento angular maior do que ele, porque o momento angular, de certa forma, ela te dá uma forma de energia. Se você tem uma partícula com momento angular muito alto, provavelmente a energia dela vai ser muito alta também. Então, isso está sendo expresso aqui. Justamente, não é qualquer momento angular que é permitido para qualquer nível de energia. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, você vê que todo L igual a 0 é permitido para qualquer energia. Ou seja, um elétron pode estar em torno do próton sem momento angular, não importa qual seja a energia que ele esteja, certo? Nesse caso aí, a gente quer essa condição de ser menor que 0 porque o termo ali dentro do fatorial crescente tem que ser menor que 0. Tem que ser negativo, isso. Só que se L for igual a N, a desigualdade continua verdadeira, né? Mas não dá nenhum número positivo. Se o L for igual a 1 menos N barra, ia ficar só o fatorial crescente de 1. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu fiz uma besteira. Eu fiz aqui isso aqui, rápido. Então isso aqui vai ficar L mais 1 menor do que N barra. Tá certo? Ou seja, se meu N é 2, esse cara aqui só pode ser 0 e 1. Não, só pode ser... Não, tá errado. Fiz alguma coisa errada aqui? É isso mesmo. L menos N barra mais 1, tem que ser negativo. Ah, não, pode ser 0 também. Porque se o meu... Desculpa. Isso aqui pode ser menor ou igual a 0. Certo? Por que pode ser menor ou igual a 0? Porque se esse cara for 0, N, isso aqui é 0 vezes 0 mais 1 e assim por diante. Isso aqui é 0 já, de partida. Não. Então, o L não pode ser igual a N. Deixa eu voltar aqui só um instantinho. O que a gente está falando, essa aqui for L, for 1, e aqui for 0. Significa que isso. Deixa eu escrever aqui.
Ok. L maior que zero e L menor. A gente já sabia que L tem que ser maior ou igual a zero. Isso a gente já vem lá de antes da solução do polinômio de Legendre. E aqui a gente já sabe que L tem que ser menor ou igual a N menos 1. É isso mesmo, tá certo. Então, L tem que ser menor ou igual a N barra menos 1. Tem que ser negativo mesmo. Isso, tá certo, eu estava falando errado. Então, basicamente é o seguinte, se a minha energia é a primeira energia, que o N é igual a 1, o meu L só pode ser 0. Se meu N for 2, por alguma razão na minha cabeça eu lembrava que podia ser 1, 1 aqui, mas não pode não. Se o meu N for 3 aqui, então o meu momento angular só pode ser 0, 1 e 2, e assim por diante, tá certo? É isso aqui mesmo. Ok? Você não pode, digamos, entre aspas, ter toda a energia em forma de momento angular. Tem que sobrar um pouco de energia em forma do que é que seja o resto aqui da energia, que provavelmente é simplesmente energia potencial da atração eletrostática do próton com o elétron. Certo? Bom, mas esse aqui é a restrição. Bom. Ok. Agora, para cada valor de L, quantos valores de M a gente pode ter? Vocês lembram? O M, a gente não viu o polinômio de Legendre associado, né? Mas, basicamente, a gente sabe que o M, ele pode ser menos L mais 1, até L, certo? Quantas possibilidades a gente tem aqui? Então, você tem que o M, ele pode ter 2L mais 1 valores para cada L, tá certo? Então, se meu L for igual a 3, ele pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3. Então, 3 mais 1 dá 7. Então, é isso aqui, certo? Bom, então, para uma energia N barra, quantos estados possíveis eu posso ter para o meu átomo? Né? Então, eu tenho L igual a 0, né? Igual a 1, igual a 2, até N barra menos 1. Tá certo? Então, eu tenho N possíveis L's. E para cada possível L, eu tenho esse valor aqui. Certo? Então, eu tenho soma de L de 0 até N barra menos 1 de 2L mais 1. Quanto é que é isso aqui? Alguém lembra? A primeira parte é fácil, né? A primeira parte a gente escreve assim, ó. L igual a 0 até N barra menos 1, soma de L, mais esse cara aqui vai dar o quê? N barra. Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui vai dar 2 vezes N barra vezes N barra menos 1 sobre 2. Tá certo? Mais N barra. Esse cara aqui é N barra ao quadrado. Tá certo? O que é N barra ao quadrado, então? É a degenerescência dos estados. Para um certo valor de N barra, você vai ter N ao quadrado possibilidades de configuração dentro do átomo. Tá certo? Ou seja, você pode ter... Deixa eu dar um exemplo aqui de degenerescência. Então, por exemplo, digamos que eu tenho meu N barra igual a 3. Então, um estado possível aqui é, por exemplo, L igual a 2 e M igual a 1. Mas eu posso ter L, né, M2, aí o L2, o M pode ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O 1 aqui vai ser menos 1, 0 e 1. E o 0 só tem um estado aqui. Tá certo? Então, ó, 5 mais 3 mais 1 dá 9, né? 5 mais 3, 8, mais 1, 9. 3 vezes 3 é 9. Tá certo? Então, esses são todos os estados possíveis que um átomo de hidrogênio no nível 3 pode ter. Tá certo? E todos esses estados, eles são iguais.
no sentido da energia emitida, na hora que o elétron é emitido, o fóton é emitido, por exemplo, do elétron, que o átomo decaiu, você não sabe se ele estava nesse estado, né, nesse estado, você não sabe, certo? O que você pode fazer para descobrir isso é você medir, por exemplo, a polarização do fóton, certo? Porque esses caras aqui, que vocês vão ver lá em mecânica quântica 2, eles têm um momento angular bem definido. E como o momento angular é conservado, na hora que o fóton é emitido, o momento angular total do sistema tem que ser emitido. E como o estado zero tem um momento angular zero, todo o momento angular que estava no elétron tem que ter sido transmitido para o fóton, tá certo? Aí tem que tomar cuidado, porque o momento angular do fóton é naturalmente diferente do elétron, então o número de fótons e a forma que o elétron decai é limitada por isso, tá certo? São coisas que a gente chama de regra de seleção, certo? Vocês já devem ter acostumados, devem ter aprendido isso no ensino médio, tá certo? Você tem o L, e o L vai ser caracterizado aqui pelo 0, 1, 2, 3 e assim por diante. A gente classifica como S, P, D, F e assim por diante, tá certo? Então, por exemplo, a gente pode ter o estado 1S, tá certo? O estado 1S é o estado em que você está no primeiro estado de energia aqui, com momento angular zero, tá certo? Então, aquela classificação espectroscópica que vocês aprenderam no ensino médio, nada mais é do que uma maneira de escrever o rótulo da função de onda do átomo de hidrogênio em termos de outras letras. Não sei por que as pessoas preferem letrinha, mas eu acho mais natural 0, 1, 2, 3, tá certo? Então, os físicos eles vão acabar escrevendo o átomo de hidrogênio como um N barra L e M aqui. Tá certo? Esses três números juntos te dão o estado do seu elétron. Quanto é que é soma de... vou botar N aqui. De N de 0 a M. Isso. Então, isso aqui vai dar 0, mais 1, até N. Lembra que o Gauss, a piada não, né? A história, ou conto, ou alguma coisa assim, é que o Gauss, quando era criança, ficou de castigo e a professora falou, você só sai do castigo quando você somar de 1 a 100. Né? E ele percebeu que 0 mais M é M, aí aqui, né, a gente tem M menos 1 e M, certo? E todos os números entre eles. Aí ele percebeu, 0 mais M é M. 1 mais M menos 1 é 1. Então isso aqui é o quê? 0 mais M seria M. M. E quantas vezes? Ó, faz assim. 0 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4. Certo? Então é 4 e aqui 4 sobre 2. Tá certo? Como é que fica? Depois você pode fazer com ímpar também. Então, ó, 1, 2, só tem a metade deles, né? Então vai ter alguma coisa tipo M sobre 2. Só que não são todos aqui, né? Então aqui vai ficar menos 1. Tá certo? Se fosse mais 5, né? Desculpa. Rapidinho. Isso. Esse cara vai dar o próprio M. Isso, sobre 2. Se for 5, vai ser 1, 2, 3. Tá certo? Aqui, desculpa, tá certo. Mais 1. Isso, sobre 2. É isso mesmo. Tá certo? Porque, ó, 1, 2, 3. Tá certo? Sobre 2. E aqui, ó, 1, 2, 3. Só que sobre 2. Tá certo? Por isso que fica assim. Só que ali eu estou somando até N menos 1. Então, se eu troco M como N menos 1, vai ficar N barra menos 1 dividido vezes N barra menos 1 mais 1 dividido por 2. Vai ficar N barra menos 1 sobre 2. Beleza?
Ok. Bom, então a gente já falou aqui um pouco da notação espectroscópica, a gente já discutiu que o momento angular tem que ter uma limitação em relação ao número quântico, né? E agora a gente sabe que o nosso F, N barra, ele vai ser escrito como um somatório de K igual a zero até infinito de CK ρ elevado a K, tá certo? Só que isso aqui, pessoal, como é que vai ficar? Mais L, né? Então tem o ρ elevado a L, que é o termo de Frobenius. A soma aqui eu já vou substituir de K de zero até infinito. E aqui vai ficar assim, L mais 1 menos N barra, fatorial crescente K, dividido por 2L mais 2 fatorial crescente K. E aqui vai ficar assim, 2ρ elevado a K, por causa daquele 2 que eu já paguei, dividido por K fatorial. Tá certo? Bom, isso aqui é conhecido como, né, tem um certo termo de proporcionalidade aqui, uma certa constante de normalização, que não vem ao caso, ρ elevado a L, e essa aqui é uma função 1F1, que é uma função hipergeométrica que eu expliquei para vocês, do tipo L mais 1 menos N barra, e aqui 2L mais 1, né? E o argumento é 2ρ. Certo? Esse aqui é chamado polinômio de Laguerre. Laguerre. Ok? O termo de normalização do polinômio de Laguerre, a anotação para ele é um L de Laguerre ni lambda para um argumento z é escrito como lambda mais 1 fatorial crescente ni dividido pela função gama de ni mais 1 F1 de menos ni. Essa aqui é a anotação do polinômio de Laguerre em termos da hipergeométrica, tá? Só para a gente usar agora, adaptar uma coisa a outra. Ok? Ou seja, na prática o que a gente descobre é que o nosso Fn barra de ρ é igual àquela nossa constante agora, renormalizada por esses termos aqui, ρ elevado a L, e aqui vai ser Laguerre de N barra menos L menos 1, 2L mais 1. E o argumento 2ρ. Tá certo? Bom, o que isso diz pra gente, pessoal? É que a gente pode agora voltar novamente para o nosso R, e eu já vou usar a notação correta, que depende do N barra. Aqui o argumento eu já vou escrever em termos do R, tá certo? Aqui é nosso termo de normalização. O ρ a gente sabe que é R dividido por... deixa eu ver, o ρ... Deixa eu só escrever, deixa eu só fazer um detalhe aqui antes, para a gente poder relacionar diretamente o ρ com R, tá certo? Então lembra, o ρ é igual a R dividido por o nosso R alfa. Mas lembra, o R alfa, ele carregava o alfa aqui porque ele justamente depende da energia, tá certo? A dependência da energia aqui, ela está dependência no N barra, ok? Bom, por que isso aqui é importante? Porque quando eu faço isso aqui, eu posso reescrever em termos do N barra explicitamente, vai ficar assim, H cortado ao quadrado dividido por 2ME, módulo da energia do estado N barra, tá certo? Se eu substituo toda a parafernália aqui da energia em termos do N barra, a gente vai ver o seguinte, isso aqui vai ser simplesmente, as coisas todas vão se anular, e aqui eu vou encontrar raio de Bohr vezes N barra. Tá certo? Então você vê que basicamente o seu ρ, o termo que vai dar a escala de energia aqui vai ser justamente o raio de Bohr, tá? Porque o termo de energia aqui todo, ele vai estar escrito em termos do meu N, ok? Que é o cara que controla a escala da energia, tá bom? E vezes
Deixa eu ver, esse cara aqui. Desculpa. Esse é o denominador, né? R dividido por A0 N bar. Ok? Ok, então, sabendo agora quem é o nosso ρ, a gente faz o seguinte. A gente pode escrever a nossa solução para R já direto em termos de ρ. Tá certo? Que é um treco complicado, que vocês vão ver no livro. E aqui a gente tenta deixar mais explícito. Rn barra de R diretamente. Novamente vai ter o nosso C barra aqui. Aí aqui, lembra, era ρ, só que ρ é R sobre A0 N barra elevado a L. Exponencial, lembra, era exponencial de menos ρ, só que vai ficar então exponencial de menos R dividido por A0 N barra, tá certo? E o polinômio de Laguerre de 2R dividido por A0 N barra. E faltou aqui toda a decoração do polinômio de Laguerre. Fica N menos L menos 1. E aqui 2L mais 1. E agora sim o argumento de 2R sobre A0 N barra. Ok. E aí, pessoal, o ponto é que a nossa solução completa de N barra, agora já vou escrever explicitamente em vez de alfa os seus elementos, tá? L, M, vai ser igual ao quê? Tem uma certa constante de normalização que novamente não vai importar pra gente. E a gente tem o quê? Isso aqui, né? R sobre A0 N barra L exponencial de menos R dividido por A0 N barra L N barra menos L menos 1 2L mais 1 2R dividido por A0 N barra vezes o YLM de θ e φ. Tá certo? Então, essa aqui vai ser a função de onda do elétron, né, do estado relativo ali de distância entre o próton e o elétron, tá certo? Vai ser descrito por essa distribuição de probabilidade. Então, você vê que quanto mais o seu raio aumenta, o termo exponencial faz o papel dele, tá certo? Claro que eu tenho um termo aqui que vai depender do momento angular, tá certo? Então você vê que quando o meu L é grande, o alcance dessa função aumenta, tá certo? Ou seja, se eu pegar uma função que é um decaimento exponencial, ela é uma função assim. Se eu multiplico uma função de decaimento exponencial por um polinômio de R, ela vai ficar assim, ó. Então tá vendo que o pico ele vai movendo para a direita. Se o meu L for enorme, né, então o polinômio ele começa ganhando da exponencial, mas a exponencial eventualmente sempre ganha do polinômio, tá certo? Então você vê que quanto mais eu aumento aqui o meu momento angular, a probabilidade de eu encontrar o meu elétron cada vez mais distante do núcleo é maior. O que faz sentido, porque ele está girando, então ele tem que estar girando cada vez com um raio maior para ter um momento angular maior, tá certo? Ok, a expressão aqui para o polinômio de Laguerre é mais complicado de avaliar, tá certo? Mas a dependência, claro, vai depender disso aqui também. Mas do ponto de vista angular, toda a questão da distribuição, se você pensar só numa casca, no sentido de que eu quero ver qual a probabilidade de encontrar o elétron nessa região, né, em algum ponto em torno do próton, isso tudo vai ser definido por esses caras aqui, tá certo? E é por isso que vocês aprendem lá no ensino médio também os orbitais, porque os orbitais eles não dependem do raio. Isso é simplesmente a chance de você encontrar o elétron, por exemplo, num plano, ou o elétron com um certo dipolo, né? Isso tudo está descrito somente pela parte angular aqui, ó. Certo? Então, até o tipo de ligação que dois átomos podem ter depende muito desse tipo de orbital, para ver como é que né, o próton pode se aproximar do elétron do outro átomo e assim por diante. Isso depende muito de como essas coisas estão dispostas aqui no espaço e no ângulo, né, na distância ao centro e em relação aos ângulos. Certo? Ok. Então, a gente conseguiu chegar aqui no fim, tá certo? Como eu falei para vocês, o trabalho
que vai ser a avaliação do meio do curso, vai ser refazer essas contas, tá certo? Algumas eu vou pedir alguns detalhes que eu não fiz, mas a maior parte das coisas são as coisas que eu fiz em aula, então vocês podem acompanhar essas aulas e simplesmente preencher as lacunas e escrever os detalhes e descrever o que vocês estão fazendo, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês querem perguntar? Bom, a gente está começando agora, daqui a pouco, setembro. E a última avaliação vai ser comecinho de outubro, que é quando termina o semestre. Então, vamos botar 3 semanas a partir de agora? Deixa eu ver se fica muito... Isso, por isso que 3 semanas. A gente não pode fazer uma avaliação depois, mas eu posso fazer uma depois, entendeu? E aí eu acho que 3 semanas, deixa eu ver. E aí, pra gente fazer a prova, vai entregar até que dia? Deixa eu dar um instantinho. Então, hoje... agosto, então seria... Seria no dia 19 de setembro. Para entregar o trabalho sobre esse tema aqui, certo? A prova eu deixo o mesmo prazo também, tá? Isso. Não, à mão. Eu quero feito à mão. Isso, à mão. Pode ser Hã? Pode ser escrito à mão também. Não, tem que ser escrito à mão. Ah, tem que ser escrito à mão. Se vocês forem copiar o chat GPT, fica mais difícil. Né? Eu pensei que pode ser igual você do ano passado, que tem que levar até. Não, prefiro a mão mesmo. Tá bom. Prefiro a mão. Justamente por essa razão. Porque mesmo que vocês estejam copiando, ao copiar vocês aprendem alguma coisa, entendeu? Então é de tudo perdido. Nossa, o senhor não tem nem caneta, nem papel. Bom, pessoal, deixa eu ver quanto tempo a gente tem para a gente começar o último assunto do curso. A gente tem bastante tempo ainda. Quando a gente vai fazer as contas, se tiver algum passo no ponto, Vocês podem tirar dúvida em qualquer aula, sem problema nenhum. o livro que tem essa dedução também, mais ou menos. Você vai encontrar no livro do Shankar. Ramarmut Shankar. Shankar tem C? Esses indianos, eu acho que não tem C, mas deixa eu ver aqui se tem. O trabalho vale 10 também, né? O trabalho vale 10, A prova eu estou pensando em fazer valendo 12, porque aí é a chance de vocês... A última prova, né? Isso, Shankar sem C. Não tem CK não, é só assim mesmo. Ramarmut Shankar, mas se você procurar Shankar e Quantum Mechanics, vocês encontram. Dia 19 também, setembro. O enunciado, então... Não, o enunciado do trabalho eu vou passar no Classroom. E lá eu vou pedir os passos que vocês têm que colocar. Porque senão vai ficar muito difícil para vocês, certo? De vocês julgarem sozinhos quais passos são relevantes ou não. Então, para vocês não terem isso, eu vou dar um guia mais ou menos como foi a última questão da prova, tá certo? Tipo, A, B, C, D, E, F, com todos os passinhos, e cada passo vai valer um ponto. Igual que ela valeu lá, aquela questão valia 5. Cada passo que vocês fizessem ali, vocês ganhavam um ponto, certo? Ok. Ok, pessoal. Vamos passar para o próximo assunto? Mais alguma dúvida em relação à avaliação, tema, alguma coisa aqui? E ao longo do tempo, ao vocês fazerem essas contas, vocês vão ter dúvidas. Tragam, como você perguntou, a gente tira qualquer dúvida em qualquer momento, tá? Então vamos explorar um assunto aqui, que é o seguinte: nós estamos querendo resolver equações diferenciais, né? Desde o começo do curso, o nosso interesse é esse. Eu quero apresentar o máximo de ferramentas para vocês, não só de resolver as equações diferenciais, mas aplicar em sistemas físicos, que foi o que a gente acabou de fazer, certo? E basicamente o que a gente fez até agora é simplesmente falar que eu tenho um operador diferencial, ddx, eu aplico numa certa função, eu encontro uma outra função aqui, né? E eu resolvo uma equação diferencial. Essa equação aqui pode ser simplesmente uma coisa assim, alfa, f, né? Que vai ser uma equação para autovetores e autovalores desse operador diferencial, e assim por diante, né? Mas a gente pode pensar nesses operadores diferenciais de uma forma mais algébrica, tá certo? Como é que a gente faz isso? A gente pode pensar, bom, se existe esse operador, será que existe uma inversa do operador derivada? Né? E todo mundo que fez cálculo 1 já viu que tem alguma relação muito íntima entre a integral e a derivada, né? Uma sendo a inversa da outra. Ou seja, será que a integral é
a inversa de d dx? E se for, será que nós somos capazes de estender essa ideia? Será que a gente pode encontrar uma inversa para d dx, uma inversa para d2 dx2? E se a gente consegue para d dx e d2 dx2, será que a gente consegue encontrar a inversa do Laplaciano? A inversa de qualquer outro operador diferencial? Né? E a resposta é sim. Esse é um outro tema, né? muito próximo do que a gente resolveu, mas corre em paralelo, porque são técnicas independentes, em muitos sentidos, das técnicas que nós vimos até agora. Tá certo? Então vamos lá. O que eu posso fazer? Eu posso pegar a integral, e aí eu vou botar aqui o meu domínio de menos infinito a mais infinito, por simplicidade aqui, e vou ter o seguinte, integral de menos infinito a x, de d dx de f, né? Vou botar de x dx, vai ser igual a minha f de x, deixa eu botar linha, tá certo? Isso é uma f de x, e eu vou dizer que eu estou trabalhando com funções localizadas, tá? Funções que vão a zero no infinito. Então, aqui quando eu calculasse, né, minha função f no menos infinito daria zero. Então, vou botar aqui menos zero, só para ficar evidente. Então, vocês já veem que a questão da inversa de um operador, de certa forma, por envolver uma integral, envolve também condições de contorno, tá certo? Então, a gente vai ver que essa é uma das lições, é que você consegue fechar o operador numa forma algébrica em operadores e suas inversas, uma vez que o operador é completamente definido pelas condições de contorno, certo? Isso vai ficar mais evidente ao longo das contas, ok? Bom, agora, será que a gente consegue... Porque, veja, aqui, a inversa do d dx está sendo a integral de menos infinito a x. Mas integral de menos infinito a x não é uma função, é uma coisa meio, como é que se diz? Não me parece um objeto matemático fácil de ser manipulável, certo? Mas a gente pode fazer um truque para introduzir nessa estrutura aqui um objeto que parece uma função e pode ser mais facilmente manipulado, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos pensar que eu estou integrando uma função h aqui de menos infinito até x, h de x' dx', certo? Eu posso fazer o seguinte, essa integral é uma integral de menos infinito até mais infinito, tá certo? Do seguinte, eu vou introduzir uma função que se chama θ de Heaviside, tá? De x menos, deixa eu ver, de x menos x', h de x' dx'. Tá? Essa função, θ de y, para um valor real y qualquer, ela é assim. Ela é 1 para y maior que 0 e 0 para y menor ou igual a 0. Se você procurar no Google por Heaviside θ, você vai encontrar a descrição dessa função aqui, certo? Então veja, é uma função bem simples. Ela é 1 para o argumento positivo e 0 para o argumento negativo. E eu faço isso aqui, né? A gente pode usar sempre aquele truque da integral. Integral de a a b é igual a integral de a a c, mas integral de c a b, né? E você pode ver simplesmente que se você separar essa integral em dois pedaços, você vai ter um pedaço assim, integral de menos infinito a x, tá certo? Onde x é esse valor aqui, aqui é θ de x menos x', só que veja, nessa integração aqui, o meu x' ele está sempre menor do que x. Se ele está sempre menor do que x, isso aqui é sempre igual a 1. Então, a integral fica esse pedaço aqui, mais a integral do que? De x até infinito, de θ de x menos x', h de x' dx'. Só que agora o meu x' ele é sempre maior do que x. Só que ele seria maior que x, esse número aqui é negativo. Porque quando o x' é maior que x, vai ficar x menos um número maior que ele, que vai dar um número negativo. Esse cara aqui é 0. Tá certo? Ou seja, eu posso trocar uma informação sobre o extremo da minha integração por uma função com esse comportamento especial. Uma função descontínua, tá certo?
Não gostou? Não estranho. O senhor está falando de coisa de extremo, sim, e foi aquela função teta ali, eu não entendi o que o senhor está querendo dizer. Vamos lá. Por que o senhor abriu no intervalo até o Vamos fazer de uma maneira que eu acho mais intuitiva. Eu estou integrando uma função. Minha função é essa aqui, tá certo? Essa aqui é a minha função h. h de x. Né? Então aqui eu tenho x, aqui eu tenho o valor de h. Tá joia? Aí eu estou integrando, digamos que o h ele começa aqui, a partir daqui ele é zero, tá certo? Só por simplicidade ele vem continuamente para o zero e fica aqui para zero sempre. Tá certo? Então eu estou fazendo uma integral que vem lá de menos infinito e eu quero integrar até aqui. Ok? Essa integral vai me dar essa área. Né? Isso aqui vocês viram lá em cálculo, é uma das possíveis interpretações de uma integração. Mas eu posso fazer o seguinte truque. Se eu pegar minha função h de x e eu pego uma função que é assim, ó, uma função que é 1 aqui, aí só para a título da gente pensar com calma, a gente faz essa função ir para zero suavemente aqui. Certo? Se eu pegar e chamar essa função de θ epsilon, e eu digo que esse cara saiu de 1 até 0 com um intervalo epsilon, então eu vou ter assim, h de x vezes θ de x de epsilon, tá certo? Vai ser o quê? O produto dessa função, que tem essas ondinhas aqui, com uma função que era 1, e depois ela suavemente cai para 0. Tá certo? Bom, é claro que essa função aqui, esse produto, ele vai ser exatamente igual à minha função h no momento que essa função θ foi exatamente igual a 1. Então ela não mudou nada até aqui. Só que depois o que vai acontecer é que meu h ele pode ter qualquer valor, mas ele vai ser multiplicado com um valor de θ cada vez menor, até o momento que o h é multiplicado por 0 e a função fica 0 aqui. Certo? O que é realmente estranho e requer um pensamento mais cuidadoso é o fato de que eu vou mandar esse epsilon para 0. Tá certo? Essa minha função θ, ela vai variar de 1 para 0 instantaneamente. Tá certo? Mas todas essas contas que a gente faz com essa variação abrupta poderiam ser feitas com um θ que variasse mais suavemente entre 1 e 0. Tá certo? Tá certo? Só que o que acontece é o seguinte, digamos que eu fui e mandei esse cara aqui para 0, tá certo? Deixa eu fazer só na anotação. Fazer assim, linha aqui. E essa função θ de x menos x' é essa função que tem esse degrau aqui, tá certo? Essa função, ela vai ser como? Ela vai ter o mesmo valor aqui, só que daqui para frente ela é 0. Só que se eu integrar uma função que é 0 em qualquer intervalo, o resultado é 0. Então, eu integrar até infinito a função que zera daqui para frente é a mesma coisa que integrar a função só até aqui. Tá certo? Esse que é o truque que você faz para tirar a informação sobre a borda e jogar no argumento, no integrando. Tá claro para todo mundo? O que você não entendeu? Mas o que exatamente? Por que o senhor colocou esse teto? Estou bem perdida. Não, só estou mostrando. Você entende que essa igualdade aqui, pelo que eu acabei de explicar, é só uma igualdade. Né? Esse cara aqui, ele pode ser escrito como uma integral. Essa integral pode ser escrita como essa integral aqui. E eu acabei de mostrar por quê. Porque essa integral ela pode ser dividida como uma integral de menos infinito até x, mais uma integral de x até infinito. Esse pedaço da integral aqui, essa função é 1, então se reduz a isso aqui, e nesse pedaço da integração, essa função é igual a 0. Ok, mas é que eu não entendi o motivo disso tudo. É o que eu estava... Bom, aqui acontece o seguinte, a gente mostrou que se eu pegar a integral de menos infinito até x de d dx de f de x' dx', isso aqui vai ser f de x. Certo? Isso aqui você pode pensar que é um operador.
Ele está levando sua função f numa outra função, ou seja, levar a função f na sua derivada. Tá certo? E essa integração é um segundo operador. Só que a segunda operação está invertendo o efeito da primeira. A primeira operação, que era esse D aqui, ele está pegando a sua f e levando numa f' aqui, numa função diferente. Isso aqui é uma função diferente dessa aqui, a não ser que seja exponencial de x. Tá certo? Mas em geral são funções diferentes. E o que eu estou mostrando é que existe um outro operador que eu aplico nesse operador e encontro isso aqui. Tá certo? Mas para manipular esses operadores de uma forma mais conveniente, ao invés de escrever esse operador como sendo integral de menos infinito a x, eu vou escrever esse operador como sendo uma integral de menos infinito a mais infinito com esse núcleo aqui. E integrar de menos infinito a mais infinito com esse núcleo tem o efeito oposto de calcular a derivada. Tá certo? E aí a gente vai começar a manipular esses elementos de integração e vai estruturar neles a inversa da derivada. Tá certo? Na verdade, a gente acabou de fazer isso. A gente acabou de ver que uma integral com a função de Heaviside te dá a inversa da derivada. E aí a gente vai usar isso para estender essa ideia para derivadas de ordem mais alta e depois para derivadas de dimensões de mais dimensões. Ou seja, laplaciano, gradiente, divergente, assim por diante. Certo? Porque a gente quer adotar esse caráter algébrico aqui para os operadores diferenciais e ver se a gente consegue estabelecer inversas de forma mais geral. Sem ter que descer a, por exemplo, análises locais de séries de potências, assim por diante, que foi o que a gente fez até agora. Certo? Tá mais tranquilo? Ok. Ok, então a gente vai definir, nesse mesmo espírito aqui, a gente define que a inversa em x de uma função h é definido como sendo integral de menos infinito a mais infinito de θ de x menos x', h de x' dx'. Tá certo? E, portanto, nessa linguagem, a gente vê o quê? Nessa linguagem, a gente vê que I de x de df dx é igual a f. Tá certo? Ok. E vocês podem pensar nisso aqui também, pessoal, como um funcional, tá certo? No espaço das funções. Ele está levando uma função num número específico, mas o funcional é parametrizado por x. Deixa eu botar aqui o x direitinho. Esse funcional é parametrizado por x, então ele acaba sendo um funcional que leva uma função em outra função, em vez de simplesmente função num número. Ok? E ele tem a ação inversa da derivada. É porque assim, vocês, não sei se vocês já capturaram o espírito, mas o funcional, a gente vai escrever ele de tal forma que a integral vai estar sempre fixa. E a gente vai variar esse cara aqui. Esse cara, o nome dele é função de Green. As funções de Green são esses elementos do funcional, que definem o funcional e que vão servir como inversas dos operadores. Funcional. Função é uma... a gente tem vários sinônimos para as mesmas coisas em matemática, né? Então, uma função é um mapa entre dois conjuntos. Esses dois conjuntos podem ser o mesmo. Então, a função de R em R é uma função. Quando você mapeia conjuntos diferentes, a gente costuma dar nomes diferentes. Então, funcional é o nome que se costuma dar para um mapa que leva uma função e não mais um número em uma coisa. Tá certo? Então, por exemplo, esse funcional aqui, ele leva uma função em outra função. A derivada é um funcional nesse sentido, ela leva uma função em outra função. Tá certo? Mas é só um nome que se dá. Por mais que sejam sinônimos em geral, a gente escolhe sempre usar um em uma certa circunstância e um outro em outra circunstância para se simplificar a linguagem. Certo? Mas são mapas entre conjuntos em geral. Certo? Aí vocês podem depois, se vocês estiverem realmente se interessando por essas coisas, estudar a teoria de categoria, que é onde a matemática estuda todas as coisas em comum em várias áreas da matemática.
Então você estuda o que é um mapa entre coisas na álgebra, na geometria e tal, e você cria uma classificação maior entre todos os elementos gerais que existem dentro da matemática. Ok. A gente pode escrever o nosso θ em termos de funções mais elementares, porque vai facilitar um pouco a nossa manipulação dessas coisas, tá certo? Então a gente pode ver o seguinte. Pega uma função g de x, né, que a gente vai definir da seguinte forma. Raiz de x ao quadrado mais uma certa constante c. Né? Como é que fica essa função se a gente for grafar ela? Então, quando o meu x for igual a zero, né, botar x aqui, botar o g aqui. Quando o meu x for igual a zero, o valor da minha função vai ser esse c aqui. Quando o meu x aumentar, ele vai virar uma linha reta aqui. Mas quando o meu x ficar negativo, vai virar uma reta para cá. Todo mundo consegue ver isso? Porque isso aqui é basicamente um módulo de x. Ok? Bom, como que vai ser a derivada dessa função? É fácil, né? Essa derivada. Qual é a derivada dessa função aqui? Menos 1, né? E a derivada dessa função aqui? Mais 1. Né? Bom, então, dg dx vai ser igual a 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado vezes 2x. Né? Isso aqui vai ser x dividido por raiz. Mas que função é essa? A gente já sabia que a gente ia ter um problema na origem, né? Por que a gente já sabia disso? Porque a gente sabia que aqui é menos 1 e aqui é 1. Então, a derivada desse cara vai ser descontínua. Mas a gente quer descrever coisas descontínuas, então não está tão ruim assim, tá certo? A gente quer realmente que ele tenha esse comportamento, ok? Então, aqui dá para ver facilmente que quando o x for negativo, vai ficar x dividido pelo seu módulo, que vai ser menos 1, e quando o x for positivo, esse cara vai dar mais 1. Que é justamente o que a gente acabou de ver graficamente aqui, certo? Então, oi? Isso, essa função é a função sinal de x. Né? Isso aqui a gente já tinha visto, a gente chamou função sinal de x. Tá certo? Mas o que a gente quer agora é relacionar a função sinal de x, né, que a gente já relaciona com uma derivada de uma função contínua, por mais que ela tenha um bico, ela é contínua, e a gente quer relacionar a função sinal com a função de Heaviside. Tá certo? Então dá para ver facilmente o seguinte. Se eu pego a função sinal de x e somo 1, o que acontece? Aqui ela vai ser menos 1 mais 1, é 0. E aqui ela vai ser 2. Então eu divido por 2. Certo? Mas isso aqui é igual a quê? É a minha função de Heaviside. Tá certo? Se você quiser escrever de uma forma mais completa, o meu θ de x vai ser igual a 1/2 de d dx de raiz de x ao quadrado mais x mais c. O c aqui não importa, mas deixa pra lá. Ok? Bom, mas isso mostra o que pra gente, pessoal? A gente já sabia o seguinte, quem é d dx de i x de h? Bom, a gente sabe que isso aqui vai ser d dx de integral de menos infinito até mais infinito de θ de x menos x' f de x' dx'. Certo? Mas a gente pode voltar mais um passo e escrever aquela integral absorvendo nela o efeito da θ. Né? Então vai ficar assim. Vai ficar d dx do i de x h vai ser igual a d dx de integral de menos infinito a x de h de x'
dx'. Mas aí, novamente, a gente usa que a derivada da integral é o a integrando. Então, isso aqui vai ser h de x. Né? Isso a gente já sabia. Só que a gente não precisa voltar para esse formato. A gente pode manter a Heaviside lá dentro e calcular de outra forma. Ou seja, a gente vai calcular isso aqui como sendo integral de menos infinito até mais infinito de d dx de θ de x menos x', h de x' dx'. Tá certo? Ok, mas veja, isso aqui, essa integral tem que dar o quê? H. Mas a integral de H dá H. E a integral de H com esse integrando aqui, que tem que dar H. Certo? Ou seja, a gente define esse cara aqui, d θ dx de x menos x', a gente dá um nome para ele, que vai ser delta de Dirac. Tá certo? A gente acabou de provar o efeito dela. A gente acabou de provar que uma integral dessa função vezes o h dá isso aqui. Está provado. A gente dá esse nome aqui para ela. Certo? Se vocês pegarem um livro formal de teorias de distribuições, o que vocês vão ter que fazer para fazer essas contas de forma precisa é que aquela brincadeira que eu fiz com o θ de Heaviside, que ele varia devagarzinho e faz com aquele epsilon, vocês vão repetir todas essas contas para um epsilon finito. E provar que todos esses resultados que a gente está colocando aqui, que são assim, intuitivos, mas não formais, eles são verdadeiros no limite que o epsilon vai para zero. Tá certo? Basicamente, a gente está mostrando que, por mais que possa ter uma bordinha ali, você pode escolher aquela borda tão fina quanto você queira, de forma que ela não afeta o resultado final do que você está fazendo. Certo? Mas, basicamente, isso nos serve para introduzir o conceito de delta de Dirac. Tá certo? Mas olha que legal. O operador diferencial que eu queria estudar era o d dx. E o miolinho dele é a minha função de Green. E eu estou vendo que para eu conseguir fazer com que a função de Green seja a inversa do operador, é a mesma coisa do operador aplicado na função de Green dar uma delta de Dirac. Isso vai sempre ser verdade, porque a função de Green vai estar sempre dando uma integração. Eu vou sempre aplicar um operador diferencial nessa integração, que vai atuar na função de Green. No momento que o operador diferencial atuando na função de Green der uma delta de Dirac, eu obtenho a função original. Então, eu obtenho a inversa do meu operador diferencial. Tá certo? Então, em geral, é claro que a gente ainda vai ver os detalhes, tá? Eu só antecipando algumas coisas aqui para vocês. A gente vai ver que, em geral, a gente vai buscar equações desse tipo, tá certo? Em que você tem um operador diferencial que você está estudando, aplicado uma função de Green igual a delta Dirac. Vocês já viram isso, provavelmente, muitas vezes em eletromag. Vocês estão fazendo elétron 1 agora, não estão? Em elétron 1, vocês estão vendo isso numa linguagem totalmente física de, por exemplo, equação de Poisson. Vocês viram esse cara aqui, φ igual a ρ, né? ρ de x sobre 4πε0. Certo? Digamos que o seu ρ de x seja uma carga fixa num ponto x0. Esse cara vai ser delta unidimensional, tá? Não, vou botar tridimensional. X menos x0. Provavelmente vocês já viram isso aqui, uma carga de elétron aqui fora. Tá certo? Mas isso aqui, pessoal, a importância desse negócio é porque isso vai te dar a função de Green desse cara aqui. Tá certo? Raramente você vai lidar com uma situação em que uma carga pontual é uma boa aproximação do que está acontecendo. Geralmente é uma distribuição de carga, uma carga que está disposta em cima de um condutor ou presa dentro de elétrico, tá certo? Então, mas esse cara, ele serve como base de construção de soluções gerais, tá certo? Que é justamente o papel da função de Green, é inverter um operador. Na verdade, o que você quer fazer é isso, você quer descobrir quem é o φ. Mas o φ ele está no lado errado da equação, então o operador atuando nele. Então, se você conseguisse definir uma inversa desse cara aqui, você ia ter o quê? Meu φ é igual a menos a inversa do Laplaciano aplicado em ρ. Tá certo? É isso que a gente quer fazer. 4 pi epsilon 0.
Esse é o problema que a gente quer resolver. A gente quer dispor uma carga e descobrir qual é o potencial eletrostático e calcular depois o campo elétrico, o campo magnético, o que é que você esteja querendo calcular com isso aqui. Certo? E a peça fundamental é a função de Green. Tá certo? Eu acabei de mostrar para vocês como construir uma função de Green no caso unidimensional. Certo? E agora a gente vai estender para o caso bidimensional e tridimensional e ver como as funções de Green se comportam. E vocês vão descobrir, por exemplo, por que a gente não vive no espaço bidimensional. Porque a função de Green seria esquisita, os campos eletromagnéticos no espaço bidimensional iam ser diferentes, muito diferentes. Na verdade, eles iam ter um potencial que não cai rápido o suficiente, então todo mundo ia estar acoplado com todo mundo o tempo todo, tá certo? O mundo ia ser muito diferente. Então, as propriedades dessa delta, elas não são definidas, né? Porque às vezes ela é induzida para a gente como simplesmente sendo zero, fora da origem, e infinito na origem. Na verdade, as propriedades dela é uma consequência da função integral, dessa função térmica. Isso, exatamente. Porque justamente no contínuo, em zero na origem, ele tem uma variação infinita. Isso. Exato. Isso. Mas você tem toda a razão. Mas a beleza dessas contas é que, assim como a derivada, porque o que é a derivada? Né? df dx é igual a f de x mais epsilon menos f de x sobre epsilon. Tá certo? Quando é o limite quando o epsilon vai para zero. Então o que a gente está falando com a derivada? A gente está falando o seguinte, ó. Eu pego uma função e calculo ela do lado e divido pela variação. Certo? Se minha função varia suavemente, então eu posso fazer isso de cada vez com épsilons cada vez menores. Entendeu? Então, você pode pensar que a derivada ela nunca é com epsilon exatamente igual a zero. Mas você pode pensar que para todos os efeitos, na escala que você está interessado, as variações que você está pegando são tão pequenas que é irrelevante o valor de epsilon aqui. Tá? Porque veja, deixa eu falar isso de uma maneira, deixa eu tentar falar de uma maneira melhor. Imagina que essa função f, ela é não diferenciável. Uma função não diferenciável é uma função que mesmo que o seu epsilon vá para zero, ela varia muito rápido de um ponto para o outro. Ela faz assim tão rápido que você não consegue calcular, nunca tem derivada aqui. É impossível desenhar uma função dessa porque ela não tem derivada, tá? Mas essas funções existem. Você pode calcular funções que são contínuas, mas não tem derivada em lugar nenhum. Porque elas variam muito rápido de um ponto para outro. Então não importa quão pequeno você coloque o seu epsilon, você nunca consegue ter uma noção de variação. Porque de um ponto ela vai muito rápido para cá, depois muito rápido para cá. Então você não tem essa noção. Quando a gente faz a derivada, a gente está supondo que a função é suave, ou seja, está falando que a diferença de instantes é tão pequena em comparação ao tempo que você está medindo que você pode tomar ela igual a zero. Ou seja, deixa eu dar um exemplo prático. Digamos que você está dirigindo seu carro. Você quer saber a velocidade que você está num certo instante. O seu medidor do seu carro, ele não é infinitesimal. Ele mede em tempos finitos. Ou seja, ele vai medir a posição do pneu, sei lá o que ele mede no pneu, não pode ser, né? Mas sei lá, alguma coisa internamente. E ele mede depois aquela posição daquela mesma coisa 1 milésimo de segundo depois. E dali ele estima a velocidade. Tá certo? Aquele milésimo de segundo, o seu carro não tem capacidade de acelerar muito rápido de forma que a variação dentro daquele milésimo de segundo seja enorme. Entendeu? Então aquilo é uma boa aproximação para uma derivada. É uma boa aproximação para uma variação infinitesimal. E a ideia da derivada é que sempre vai existir um epsilon pequeno o suficiente para que isso faça sentido. Tá certo? E por que eu estou falando tudo isso? Porque na construção que a gente está fazendo aqui de delta de Dirac, é a mesma coisa. Quando você faz aqueles epsilon, ou seja, você faz a função de Heaviside não ser mais assim. Você faz ela ser assim. Tá certo? A ideia é que esse degrau, ele representa a ideia de que eu posso pegar uma coisa que varia suavemente e diminuindo o intervalo onde ela varia cada vez mais, de forma a eu não perceber a diferença entre um degrau e uma variação suave. Enquanto essa hipótese se mantém, essa aproximação de degrau ela é boa porque ela simplifica a conta. Porque se vocês vão fazer essas contas aqui com um certo epsilonzinho, vocês vão carregar uma conta enorme, sabe, durante muito tempo. Quando você faz essa hipótese de que o degrau é suficiente, você está subentendidamente se restringindo a classes de coisas que variam suavemente o suficiente para que isso seja verdade. Certo? É um pouco delicado. Bom, mas eu acho que é o melhor que eu posso fazer por enquanto. Tá. Beleza?
Acabou? Certinho. Tá bom, pessoal. Então,